como tema Exercita-te na piedade. Exercícios espirituais para alcançar a maturidade cristã. E o texto encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler o verso 7, a parte B e o verso 8 integralmente. Diz assim então a palavra de Deus. Exercita-te pessoalmente na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, o ser humano, ele é formado de corpo e alma. Todos nós aqui temos um corpo e uma alma. Essa é a constituição básica do ser humano. Esse corpo, a parte física, orgânica, é fundamental para a nossa existência. Sem corpo não há vida. Pois bem, e esse corpo humano, preciosíssimo, é altamente frágil e mortal. Razão pela qual nós devemos tomar todos os cuidados para preservar o nosso corpo. O corpo, como diz Paulo, é templo do Espírito. Eu, por curiosidade, digitei lá no Google, cuidando do corpo. Eu fiquei impressionado com o resultado. 9 milhões de resultados em 37 segundos. Cuidando do corpo. Experimentei digitar a mesma frase em inglês. Cuidando do corpo e encontramos 2 bilhões e 700 milhões de resultados em 46 segundos. O que isso indica? Indica que hoje, como em nenhum outro momento da civilização, nenhum outro momento da história, existe uma consciência maior e um esforço mais intenso no cuidado da saúde do corpo. Você pode observar, numa cidade como a nossa, nas praias, nas praças, nas academias, em todo lugar, existem pessoas buscando cuidar do corpo através de exercícios físicos e uma boa alimentação. Tudo isso é bom, na verdade é muito bom, é altamente recomendável. Ai de nós se não buscarmos cuidar do nosso corpo. Repito, preciosíssimo e ao mesmo tempo tão frágil e mortal. Mas o que é curioso notar é que boa parte das pessoas, eu diria a maioria das pessoas, engajadas no cuidado do corpo, são negligentes com a alma. Com outro elemento fundamental na constituição do ser. Você não é apenas um corpo. Você tem uma alma. E observe as narrativas dos evangelhos, o que Cristo falou sobre a alma. Não temam aquele que mata o corpo. Temam aquele que mata o corpo e a alma. Como quem dizendo, o corpo não é tudo. E haverá ressurreição do corpo. Cuidem da alma de vocês. Pois bem, enquanto frequentam academias, alguns contratam profissionais para auxiliá-los no preparo físico, buscam orientação médica e fazem exames periódicos, gastam tempo e dinheiro, alguns muito dinheiro, cuidando do corpo. Boa parte das pessoas nada fazem no que tange a alma, o cuidado com o espírito. E a ironia é que uma pessoa pode ter uma boa saúde física e uma alma adoecida. Há os que têm preparo físico, mas a alma é sedentária. Essa é uma das razões pelas quais um atleta em pleno vigor físico, com saúde e energias hercúleas, pode estar espiritualmente enfermo. E qual é o nosso desafio hoje, no tempo de hoje? É continuar cuidando do corpo, sem perder de vista o cuidado com a alma. E é sobre esses assuntos que eu gostaria de tratar, não apenas hoje, mas nas semanas subsequentes. Isso é tão interessante, tão importante, que há mais de 20 séculos, Paulo tratou sobre o assunto. Sobre o cuidado do corpo e o cuidado da alma. E eu queria mais uma vez ler o verso que inicialmente lemos, o texto de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Exercita-te pessoalmente na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Paulo emprega aqui um verbo em substantivo. O verbo está aí bem explícito. Exercita-te. É a palavra que Paulo emprega aqui, é a palavra da origem ginásio. E o substantivo exercício é a ideia de ginástica.
Essas expressões em português hoje, né, ginásio, ginástica, que nós usamos até com certa frequência, são palavras de origem grega que estão presentes no Novo Testamento, porque o ambiente do Novo Testamento é um ambiente cultural greco-romano. E o que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo era um homem de mente arguta, muito capaz, e ele pega esses pontos da cultura e usam como metáforas para a vida espiritual. Então ele está preso, ele escreve uma carta a Timóteo, encorajando aquele jovem pastor, discípulo, pessoa muito próxima a ele, sobre a necessidade de matricular-se na academia da alma. Sobre a necessidade de exercícios espirituais. E Paulo vai dizer o seguinte para Timóteo, olha, Timóteo provavelmente estava na casa dos 30 anos de idade, era um jovem, repito. Ele tinha alguns problemas de saúde, como mesmo vai ficar explicitado na segunda carta. No entanto, o que Paulo está dizendo para ele? Você sabe como é que funciona o mundo. E Timóteo está na cidade de Éfeso, que era uma cidade, que era uma espécie de vitrine da cultura grega. E por todas as partes havia pessoas praticando esportes. Atletismo em particular, Paulo vai falar isso escrevendo aos Coríntios. O mundo greco-romano era muito dado aos esportes. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, o exercício físico é de pouco proveito. E com isso, Paulo não está criticando ou menosprezando o exercício físico. O que Paulo está fazendo aqui é um contraste. E ele já havia dito que o corpo é o templo do Espírito. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, se essas pessoas gastam tanto tempo exercitando seus corpos que um dia vão perecer inevitavelmente, corpos que vão murchar como uma verdura, o exercício físico comparado à eternidade é de pouco proveito. Exercita-te em outra disciplina também. Exercita-te na piedade. É como se ele estivesse dizendo, o benefício do cuidado com o corpo é temporal, mas os benefícios do cuidado com a alma invadem a eternidade. Paulo está falando aqui sobre a importância de ter uma prática de exercícios espirituais, de ter uma academia da alma, onde você se exercita constantemente. Ele está fazendo um contraste entre o exercício físico e a piedade, com o objetivo de mostrar que os exercícios espirituais são de resultados superiores ao cuidado com o corpo. Repito, não menosprezando o cuidado com o corpo. Paulo não é um gnóstico, Paulo sabe que o corpo é precioso. O corpo foi criado por Deus e deve ser objeto do nosso cuidado também. Agora, antes de falar desses exercícios que as Escrituras apontam para nós, chama a atenção, além dos verbos e do substantivo, exercita-te, exercício, a palavra em destaque é piedade. Curiosamente, só há 15 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, das quais 13 estão nessas duas cartas que Paulo escreveu a esse jovem pastor chamado Timóteo. Então isso é interessante. Apenas 15 vezes aparece a palavra piedade, das quais 13 ele escreve, na verdade, a Timóteo e a Tito também, aos dois jovens pastores para os quais ele escreve as chamadas cartas pastorais. E esta palavra piedade é uma das palavras mais ricas e profundas, belas palavras da vida cristã. E não obstante a isso, é uma palavra que nos últimos tempos foi esvaziada do seu conteúdo. Se você pudesse fazer um exercício aí com a pessoa que está ao seu lado e perguntasse para ela o que é piedade, você teria uma resposta, via de regra, com uma certa distância do que a Bíblia e a tradição cristã ensinam sobre o que significa piedade. Boa parte das pessoas em nossas igrejas, eu diria, tem uma visão limitada, algumas vezes até distorcida, de piedade. Por exemplo, para muitas pessoas, piedade é sinônimo de compaixão e misericórdia. Senhor, tem piedade de nós. Então a palavra piedade é usada como se fosse uma súplica por misericórdia. Na verdade, uma ideia de compaixão. Pode ser usado nesse sentido, mas não é nesse sentido que Paulo emprega aqui, escrevendo a Timóteo. Piedade para algumas pessoas é uma referência à integridade do caráter. Fulano é alguém piedoso, é alguém de boa índole, é alguém de integridade testada pelo tempo. Tem conexão, mas não é sobre isso que Paulo está falando. Alguns usam piedade como um símbolo de paixão religiosa sem conexão com a razão. Fulano é muito piedoso, a ideia de que é um devoto de paixão cega, a ideia do fideísmo. É alguém que é apaixonado pela religião,
mas não tem conexão com a razão, com a realidade, é no sentido de pietismo, uma palavra também muito desgastada e usada com tons pejorativos. Bem, no mundo greco-romano e na teologia cristã, vejam o que Stott vai dizer sobre como era usada essa palavra na antiguidade. O sentido básico é que ela tem o de respeito ou reverência, e no grego secular era usada para se referir ao respeito aos governantes, aos magistrados e aos pais. Então, na antiguidade, a palavra piedade era usada com certa frequência, mas sempre em relação à figura de autoridade. O homem piedoso, no mundo greco-romano, era alguém que respeitava os governantes, respeitava os juízes, respeitava os pais. Quando nós vamos para o mundo do Novo Testamento, e aí Paulo usa 15 vezes no Novo Testamento, essa palavra sempre é usada em relação a Deus. Toda vez que a palavra piedade é mencionada no Novo Testamento, é Deus a quem o indivíduo mostra essa piedade. E é curioso notar, porque os autores do Novo Testamento, todos eles eram judeus. Todos os autores do Novo Testamento eram judeus, exceto Lucas, o médico. Então, o que eles estão fazendo aqui, e Paulo era um judeu, eles estão reverberando o conceito hebraico de piedade, usado exclusivamente em relação a Deus. Na cultura romana, era usado em relação às autoridades. Na cultura hebraica, o piedoso é alguém que tem uma postura, uma atitude diante de Deus. Salmo 4, verso 3, aponta isso para a gente. Uma espécie de retrato 3x4 de como era usado na cultura hebraica. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor virá quando eu clamar a Ele. Palavra de Davi. Em outras palavras, o Senhor, Ele ama, Ele aprecia, Ele tem alegria naquele que é piedoso. E o texto vai dizer que o Senhor separa para si. Portanto, é uma palavra riquíssima na tradição judaico-cristã. O termo, aqui no hebraico, é a ideia de alguém que está aliançado com Deus, de alguém que está comprometido com Deus, de alguém que foi afeiçoado por um amor maior e que responde com piedade. O homem piedoso no Antigo Testamento é aquela pessoa que tem uma aliança pactual com Deus e responde com santa reverência. Vejam, os irmãos, à medida que a gente vai lendo a Bíblia em diálogo com a tradição, como vai ficando mais profunda e densa a perspectiva sobre o conceito de piedade. Bem, um catecismo produzido em Genebra, no ano de 1538, um catecismo que João Calvino escreveu, que até hoje é publicado e lido no mundo inteiro, há uma definição irretocável do que significa piedade. Ele diz assim: a verdadeira piedade consiste em um sincero sentimento que ama a Deus como Pai, enquanto o teme e o reverencia como Senhor, abraça a sua justiça e teme ofendê-lo mais que a morte. Está aqui uma espécie de simbiose que dá equilíbrio na nossa espiritualidade. É a ideia de que, à medida que você conhece a Deus, à medida que você aprende a amá-lo, se afeiçoa ao seu Senhor, você demonstra isso, aproximando-se dele como Pai nosso que ele é. E ao mesmo tempo, sem perder de vista que ele é Senhor. Então há amor e ao mesmo tempo há reverência, amor e temor, esta relação que nós, servos e filhos, temos para com Deus. Portanto, o conceito de piedade envolve o caráter, se relaciona com a integridade do cristão, mas é algo muito mais amplo. Piedade não é atividade, piedade é uma atitude para com Deus, envolve devoção, envolve aquele entendimento de que, apesar da glória que ele tem, ele se importa conosco, e nos chama para um relacionamento. O homem piedoso é alguém que está afeiçoado, é alguém que ao mesmo tempo vê a Deus como Pai e o vê como Senhor. É alguém que o ama e ao mesmo tempo o teme. Um pregador inglês, um anglicano do século XVII, escreveu sobre devoção o seguinte: devoção significa uma vida dada, devotada a Deus. Daí devoção, dada, devotada. Portanto, devoto, piedoso, é o homem que já não vive para a sua própria vontade, ou para o caminho e espírito do mundo,
mas para a exclusiva vontade de Deus, que considera Deus em tudo, que serve a Deus em tudo, que faz todas as partes de sua vida comum, parte da devoção, piedade, tudo realizado em nome de Deus e sob as normas tais que se conformam à sua glória. Esse é o conceito de devoção. Agora percebam como a nossa sociedade, ela cria as caricaturas, os estigmas, ela vai criando um conceito pejorativo de palavras lindas. Fulano é um devoto, a ideia é quase um xingamento. Quando na verdade o devoto é alguém que está entregue, dado completamente a um amor maior do que ele mesmo. Esse é o homem piedoso, que o salmista diz, o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Deus passa em revista o seu povo nessa manhã e ele sabe quantos aqui o amam, quantos aqui são afeiçoados a ele, quantos aqui podem dizer, tu és o amado de minha alma, outro bem não possuo na terra senão a ti. E quando Paulo escreve para Timóteo, exercita-te pessoalmente na piedade, Paulo está dizendo, você precisa amadurecer, você precisa crescer, você precisa aprofundar o seu entendimento sobre quem Deus é e mais do que isso, se relacionar com ele com maior intimidade. Um clássico exemplo do Antigo Testamento é a figura emblemática de Enoque, o sétimo depois de Adão. Em Gênesis encontramos essa expressão lá. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. É a mesma expressão que aparece no Salmo 4. O Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Enoque, o sétimo homem depois de Adão, tinha uma relação tão profunda, uma devoção, uma afeição tão intensa em relação a Deus, que o texto diz que o Senhor o tomou para si, ele não experimentou a morte. Bem, Isaías segue nessa mesma direção e diz o seguinte, no teu nome e na tua memória está o desejo de nossa alma, com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. O segredo de uma vida significativa, superlativa, é andar com Deus. É crescer em piedade. É ser cada vez mais devoto ao Senhor. E Enoque, curiosamente, ele rompe com o ciclo trevoso do seu tempo, porque entre os seus contemporâneos era o único. Era uma estrela solitária. No meio de uma sociedade ímpia, Enoque andou com Deus fora do jardim. Fora do jardim. É possível, pela graça de Deus, andar com o Senhor, devotar-se ao Senhor, ter afeição pelo Senhor. E essa piedade, sobre a qual Paulo diz, exercita-te nela, essa piedade ela tem uma espécie de tríade elementar que andam juntas. Esses três elementos andam juntos. Quais são? Fiz um gráficozinho só para mostrar aos irmãos, para vocês terem uma visão do que significa isso. Três coisas aí, o temor de Deus, o amor a Deus, o desejo de Deus. O homem piedoso é alguém que tem, em algum grau, em alguma medida, esses três elementos. Ele teme a Deus, ele ama a Deus e ele deseja a Deus. Vejamos então, temor ao Senhor. Alguém disse assim, o temor a Deus é a alma da piedade. Nós vivemos num mundo onde as pessoas perderam o temor a Deus. É impressionante. Quer ver uma coisa, para ser prático? Hoje nós vivemos uma espécie de estrutura de pensamento onde é proibido julgar. Alguém até brincou que todos querem justiça, mas ninguém quer ser julgado. E alguém disse assim, ninguém me julga, só Deus. E a pergunta é, você não tem medo disso? Você não tem medo disso? O julgamento dos homens é limitado, porque os homens não podem sondar o seu coração. Mas nessa manhã não há absolutamente nada oculto diante do seu Criador. Portanto, quando alguém diz, ninguém me julga, somente Deus, essa pessoa está revelando que não sabe nada sobre Deus, muito menos sobre o temor a Deus. Curiosamente, alguns cristãos acham, inclusive cristãos, que essa expressão temor a Deus ela é arcaica, antiquada, estranha, sem sentido
para os discípulos de Jesus, para aqueles que estão agora no Pacto da Graça, no Novo Testamento. Pois bem, usam até versículos como aquele de João, o perfeito amor lança fora todo medo, 1 João 4,18. Mas quando a gente vai para o Antigo Testamento, o que é que a gente percebe lá? É que a expressão temor a Deus, embora seja mais exposta, mais frequente no Antigo Testamento, também está presente no Novo Testamento. E não há nenhum verdadeiro cristão, nenhum verdadeiro servo de Deus que não tenha temor a Deus. O temor faz parte da nossa constituição como servo de Deus. Devemos temer ao Senhor. 2 versos para a gente poder avançar. Jeremias 32:40, olha o que Deus diz sobre o que aconteceria, sobre esse pacto. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. Um pacto unilateral. Deus prometeu isso. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Deus falando que iria fazer uma operação no coração das pessoas, na linguagem de Ezequiel, tirando o coração de pedra, colocando um coração de carne, ou seja, uma nova natureza, e essa natureza nova que Deus agora implanta em nós, é uma natureza caracterizada pelo temor ao Senhor, por essa santa reverência diante daquele que é santo, 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 como disse Isaías. Na igreja em Atos, veja aquela igreja cheia do Espírito Santo, como era a vida daquela igreja. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam. Como é que eles viviam? Andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Portanto, temor a Deus não é algo do Antigo Testamento, exclusivo para o povo do Antigo Testamento. Todos nós devemos temer a Deus, ter temor do Senhor. E para muitas pessoas, temor ao Senhor envolve medo, ter medo de Deus. Curioso isso. Observe. Adão, quando pecou, quando a gente lê a narrativa lá de Gênesis 3, o texto vai dizer que ele teve vergonha, medo e buscou se esconder de Deus. No fundo, todos os homens sabem que haverá um dia, uma hora e um momento que serão julgados. Haverá um tribunal instalado em que todos irão comparecer e responder por cada uma de suas obras. No fundo, o homem tem esse temor. O que é o cristão? O cristão é alguém que foi libertado do medo da ira. Nós não precisamos temer o dia da ira de Deus, porque sobre nós há uma justiça que não é nossa, que nos foi imputada, a justiça de Cristo. Quando nós confiamos a nossa vida a Jesus Cristo, Paulo vai dizer isso aos Tessalonicenses. Do céu aguardamos Jesus que nos livra da ira vindoura. Quem tem a Cristo não tem o que temer diante de Deus, porque seus pecados foram pagos naquela cruz e a justiça que é requerida de nós, ele a cumprir em nosso lugar. O único ser humano que cumpriu a lei perfeitamente. De modo que nós fomos libertos do medo da ira, não temos mais que ter esse medo, mas ao mesmo tempo estamos sujeitos à disciplina. O velho pregador Spurgeon dizia que Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Em algum momento ele faz uma intervenção, ele disciplina. E disso nós devemos ter receio, sim, um santo temor. Pedro vai dizer o seguinte: e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus é nosso Pai. Essa é uma grande notícia, essa é uma grande bênção. Deus só tem um filho, que é Jesus Cristo. Fomos adotados nessa família por meio da obra de Cristo. E nessa relação filial, em que Deus é nosso Pai, nunca podemos perder de vista que não podemos também nos esquecer de que Ele é Senhor e que Ele requer de nós este andar em temor durante a nossa breve peregrinação. Há uma história muito curiosa sobre essa questão de temer a Deus, que envolve um pregador chamado João Crisóstomo. João Crisóstomo, segundo muitos estudiosos, foi o maior pregador da Igreja Oriental na primeira época da Igreja, chamada Igreja Antiga. Ele viveu no quinto século. E o João Crisóstomo, ele era um pregador na Igreja de Constantinopla, onde a gente tem uma grande basílica, né? A Basílica de Santa Sofia. Naquela mesma região, havia ali uma capela naquele tempo, e ele era o grande pregador daqueles dias. E havia uma imperatriz chamada Eudóxia. E o Crisóstomo, que era chamado de João Batista da Igreja Antiga,
ele não fazia concessões à verdade. Ele é um pregador. Se quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo, foi o que Paulo disse aos Gálatas. E ele pregava a verdade. E lá estavam as autoridades e João Crisóstomo pregava. E aquela Eudóxia, em alguma medida, era uma espécie de mulher que andava na contramão do evangelho, mas queria estar lá na vivência da igreja, na ambiência da igreja. E ele então pregava duramente. E ela o odiou profundamente. Diz a história que ela então procurou os seus ministros palacianos e perguntou como poderia punir o pregador. Como eu posso deter esse homem? Eu o odeio mortalmente. E alguns sugeriram algumas coisas. O primeiro sugeriu, olha, confisque os bens dele. Eu acho que é uma maneira de puni-lo, deixe-o na pobreza total. Outro sugeriu, envie o Crisóstomo para o exílio, uma região muito distante daqui. O terceiro sugeriu, basta prendê-lo, coloca no cárcere, uma cela úmida, fétida, escura, e ele vai ser silenciado pela prisão. E o quarto ainda foi mais à frente e disse, só uma maneira, faça com ele o que Herodes fez com João Batista. Corta a cabeça, mata-o. E um ministro mais judicioso aconselhou a imperatriz, dizendo o seguinte, nada disso vai resolver. Nada disso. Seus bens não são considerados seus. Ele usa tudo que tem para socorrer os pobres. A generosidade de Crisóstomo é notória. Confiscar os bens só vai prejudicar os pobres. Enviá-lo para o exílio não seria castigo, porque ele entende que todo mundo é de Deus. E onde quer que ele esteja, ele estará vivendo diante de Deus, a quem toda a terra pertence. O exílio para ele é só uma espécie de hiato até subir para a glória. Outro propôs, não, prisão. Prisão seria para ele uma alegria, porque ele teria o regozijo de ser preso por amor ao evangelho. Prendê-lo não iria silenciar sua alegria. E matá-lo seria um favor, porque morrer é partir e estar com Cristo. Então, o que fazer? Então, aquele homem disse, só uma maneira de prejudicá-lo. Crisóstomo só teme uma coisa, pecar contra Deus. Você precisa tentá-lo a se desviar do seu amor pelo Senhor. Porque aquele homem só temia pecar contra Deus. Esse é o conceito bíblico de temor. O mesmo que estava presente em Daniel. O mesmo que estava presente em Sadraque, Mesaque e Abednego. Não temer nada, exceto ofender aquele Deus de amor e de imensa bondade. Vejam, meus irmãos, como o temor a Deus precisa estar presente na nossa vida. No negócio que você faz, na maneira como você se comporta no seu trabalho, na maneira como você cuida da sua família, na maneira como você vive aquela ideia do corandel. Você está sempre na presença de Deus. E este temor desemboca em reverência. É o conceito de que você precisa ter respeito, admiração, um santo temor pelo Senhor. O mesmo está presente em Isaías. Quando ele viu o Senhor da glória no seu alto e sublime trono, de imediato ele diz que os anjos clamavam, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E imediatamente ele olha para si e diz, ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Portanto, há uma tensão aqui entre esse Deus que é Pai e ao mesmo tempo que é Senhor. Devemos a Ele santa reverência. O piedoso é alguém que teme a Deus. E no nosso tempo, na nossa geração, uma característica de uma sociedade alienada que pisa os sinais da bondade e da graça de Deus com rebeldia é a falta de temor. A falta de temor. E o que é triste, por ver essa falta de temor no meio da igreja. No meio daqueles que professam sua fé no Senhor. O Jerry Bridges, um pastor, que nós estudamos aqui o material dele por algumas semanas, na verdade por alguns meses, às quartas-feiras, ele fala sobre uma tensão saudável. Eu gosto dessa expressão, tensão saudável. Há uma tensão saudável no coração da pessoa piedosa, entre o respeito reverente à glória de Deus e a confiança simples em Deus como Pai Celestial. Sem esta tensão, a confiança filial do cristão pode facilmente degenerar-se em presunção. Então, como dizia lá o catecismo, nós amamos a Deus como Pai e o tememos como Senhor. Ele é Pai nosso, mas também é Senhor nosso. E as pessoas mais íntimas a Deus, veja, por exemplo, toda a linguagem do saltério. Davi nunca chama Deus
com uma intimidade forjada. Deus é sempre o Senhor. E ao mesmo tempo há intimidade, essa tensão saudável, como diz aqui o autor. No livro de Apocalipse há uma expressão lá que é curiosa, porque até no céu, até a igreja redimida, nós todos iremos por toda a eternidade ter temor a Deus. Olha o que diz o livro de Apocalipse. E cantava um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Isso é curioso. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão, se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Até no céu, Deus é temido. Anjos temem a Deus. A igreja verdadeira, os servos verdadeiros, têm temor ao Senhor. Esse temor é uma base da verdadeira piedade. Avançando, tem outro elemento aí, amor a Deus. E aí, para citar o autor, ele diz, só o cristão temente a Deus pode verdadeiramente prezar o amor divino. Ele vê o abismo infinito que há entre um Deus santo e a criatura pecaminosa, e o amor que cobriu esse abismo mediante a morte do Senhor Jesus Cristo. Amor a Deus. E esse amor, como diz João, é uma resposta. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então a marca do homem piedoso, além do temor, é este amor a Deus, que é pessoal, que é intransferível no sentido de que você não pode experimentar o amor de Deus em lugar de outra pessoa. Cada um deve ter a sua experiência pessoal, como dizia lá o monge o Bernardo de Claraval, que é o amor de Jesus? É a pergunta dele. Que é o amor de Jesus? Terceira vez, que é o amor de Jesus? Ninguém sabe, exceto os seus amados. Quem de fato já passou por uma experiência de conversão, que foi alcançado por esta graça, inundado de amor sem igual, é que sabe o que de fato é o amor de Deus. E a resposta é amor. Porque observe, o salmista ele vai dizer o seguinte, lá no Salmo 130, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. O que esse homem está fazendo aqui? Ele está fazendo uma pergunta, ao mesmo tempo traz a resposta, e aponta para nós uma verdade que nós precisamos sempre trazer à memória. De que, apesar de nós, fomos alvos desse amor eterno. Indignos, porém amados. O que o salmista está dizendo é o seguinte, ó Deus, se o Senhor for apontar aqui os pecados, quem pode ficar de pé? Nenhum de nós. Mas a boa notícia é que com o Senhor está o perdão, para que o Senhor seja temido. Deus nos amou intensamente. E é impressionante sobre essa questão do amor a Deus, o amor de Deus por nós, o nosso amor a Ele. Há muitas heresias em nome do amor, né? Alguém já disse que os hereges amam a palavra amor. E o Lloyd Jones, o grande pregador de Westminster, ele dizia com muita propriedade o seguinte, a maneira de medir a altura do amor de Deus é, antes de tudo, medir a profundidade de nossa própria depravação como resultado da queda. Em outras palavras, você quer ter mais entendimento da grandeza do amor de Deus? Pensa um pouquinho na sua vileza. Todos os dias você é alvo da bondade de Deus. Todos os dias, sem exceção. Hoje, mais uma vez, o sol brilhou sobre nós. Daqui a alguns instantes você vai em algum lugar, e eu tenho certeza que todos aqui terão pão sobre a mesa. Há muitos sinais da bondade, da graça, da misericórdia de Deus, incontáveis, perceptíveis e outros que nem sequer nós tomamos conhecimento. Você chegou aqui e você não tem ideia dos livramentos que você já experimentou da sua casa até aqui. Tudo isso, bondade de Deus. E qual é o nosso retorno? Nós somos muito parecidos com Israel. Rebeldia, ingratidão, incredulidade. E é por isso que o amor de Deus se torna escandaloso, porque Deus insiste em amar pessoas cujo amor por ele é extremamente deficiente. Ele chegou a dizer por meio do profeta Oséias, vosso amor por mim é como orvalho de madrugada que cedo passa. Enquanto tudo está favorável, vocês cantam na ponta dos pés.
Surgiu uma adversidade, vocês blasfemam, vocês murmuram, vocês dão as costas para mim. Que maldade vocês viram em mim, diz o profeta, capítulo 2, lá de Jeremias. Por quê? Nós somos, por natureza, filhos de Adão. Então, à medida que olhamos para a nossa condição humana, e a despeito de quem somos, a insistência de Deus em nos amar e amar tão intensamente, a ponto de dar o seu filho, isso dá mais volume, mais brilho, mais textura, mais consistência a esse grande amor de Deus por nós. Por isso, a única resposta adequada a esse grande amor é amor. E alguém já disse com muita propriedade que até o coração de Deus tem sede de amor. Deus quer ser amado. E ninguém ama por decreto. O Kant disse isso, o grande filósofo alemão. Não pode se estabelecer um decreto. A partir de hoje, decreto que vão ter que me amar. O amor pressupõe voluntariedade, escolha. Deus ama ser amado e esse amor tem que ser voluntário. Responder a Ele com amor a partir do seu caráter, da sua bondade sobre nós. Temor, amor e aí, nessa pirâmide para cima, sede de Deus. A piedade desperta nossas afeições e aumenta o desejo de sua presença. Essa é uma expressão recorrente, tanto no texto bíblico, Antigo e Novo Testamento, em particular no Saltério, mas também em toda a tradição da espiritualidade cristã. Sede de Deus. Agostinho chegou a dizer, Senhor, põe sal em minha boca para que eu tenha sede de ti. Uma metáfora, obviamente, né? É bom falar de metáforas porque andam fazendo muita confusão. Põe sal em minha boca para que tenhamos sede de ti. Ele está falando sobre um despertamento das afeições. É quando o próprio Deus, de alguma maneira soberana, Ele nos chama, nos conquista para si e vai despertando a nossa própria alma para ter um desejo e um anelo mais profundo por Ele. Isso é curioso porque quando nós encontramos uma pessoa piedosa, devota, mais dedicada à oração, à contemplação, via de regra, até mesmo na ambiência da igreja, as pessoas tendem a olhar com uma certa desconfiança, como se fosse um fanatismo. Só fica lendo a Bíblia, só fica orando, só fala de Deus. Ah, é porque está começando agora. É como se o normal e esperado fosse atitude letárgica. Não é? Então alguém disse assim, entendemos a noção de servir a Deus, de ocupar-nos com sua obra. Podemos ter, inclusive, uma hora tranquila quando lemos a Bíblia e oramos. Mas a ideia de ansiar pelo próprio Deus, do desejo de desfrutar profundamente sua comunhão e presença pode parecer mística demais, quase à beira do fanatismo. E tem muita gente que observa assim, está ali um fanático, está ali um devoto, um beato. Quando a gente olha para a Bíblia, nós temos lá os ícones, os modelos. Não eram perfeitos, mas são exemplos bem interessantes de espiritualidade autêntica. Você pega, por exemplo, Davi no Antigo Testamento, Paulo no Novo Testamento, dois grandes nomes da nossa tradição. E o que a gente percebe? A linguagem deles é uma linguagem de gente sedenta. De alguém que teve um vislumbre da glória e deseja mais. É alguém que tem saudade de um país que nunca visitou. Usar a linguagem do C.S. Lewis. É saudade de um país que você nunca visitou. É como se você tivesse experimentado algo inicial, de algo que você vai experimentar profundamente por toda a eternidade. Veja a linguagem do salmista. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de ti, sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Alguém que está suspirando, anelando, desejando. O 24 diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O 63 diz, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a glória, como te vi no santuário. E a linguagem aqui é toda de alguém que está sedento, que quer mais, é o anelo, o suspiro
por mar do Senhor. A gente vê isso na linguagem do apóstolo Paulo, na linguagem de Pedro, como nós lemos hoje na liturgia de manhã, a quem não, embora não tenham visto, há mais. Ele fala de alegria indizível e cheia de glória. Nós não vimos, mas nós já o amamos. E um dia nós veremos se o nosso amor será perfeito, tal como é perfeito o amor dele para conosco. A pergunta passa a ser a seguinte, definido o conceito de piedade, como fazer esses exercícios? Vamos trabalhar isso durante os domingos de janeiro, mas eu queria apenas pontuar algumas coisas aqui. Como exercitar essa piedade? O Warren Wiersbe, comentando o texto de Timóteo, ele diz o seguinte: da mesma forma que um atleta grego ou romano precisa recusar certas coisas, ingerir alimentos corretos e fazer exercícios apropriados, também um cristão deve fazer exercícios espirituais. É como se ele estivesse dizendo, e de fato ele está fazendo essa afirmação, à luz do texto bíblico e da história do mundo dos esportes na cultura grega. É basicamente duas coisas. Primeiro, alimentação, o alimentar-se da palavra de Deus. A palavra sendo esta fonte de nutrição para a alma. Porque a verdadeira fé, a partir da palavra de Deus, ela nasce, e a partir da palavra de Deus, ela é nutrida na fé do fiel. Portanto, nós precisamos da palavra de Deus. Nutrir a nossa fé na palavra do Senhor. Sem isso, é impossível. O pastor de São Paulo, por muito tempo pastor da PIB de São Paulo, me foge o nome dele agora. Ele estava numa viagem, Irlandes Pereira de Azevedo, ele estava numa viagem na Espanha, de Salamanca para Madrid, e era cedo de manhã, numa serração, de repente no meio da estrada ele vê um pastor com turbante, guiando um rebanho, numa região inóspita lá da Espanha. Ele parou o carro e foi lá abordar o homem, começaram a conversaram de futebol e foram conversando, batendo papo. De repente, o Irlande disse que fez uma pergunta ao pastor. Falou: olha, eu também sou pastor, só que de outra natureza. Cuido de gente lá no Brasil e tal. Eu sempre tive uma dúvida, eu queria te fazer uma pergunta. Você que é literalmente um cuidador de ovelha, como é que você sabe que a ovelha está doente? E o pastor disse para ele lá: isso é muito fácil, essa é a pergunta básica e muito fácil de responder. Quando a ovelha perde o apetite, quando ela para de comer, fica amuada no canto, eu sei que ela está doente. Crente que não tem interesse na Bíblia está doente. E mais grave, está sob suspeição a autenticidade da sua conversão. Você tem que ter esse entendimento de que a palavra de Deus é para você fundamental, para a sua saúde espiritual. E há muita gente desnutrida, há muita gente enfraquecida, porque a palavra é um apêndice na sua agenda. Lê uma meia dúzia de versículo aqui, acolá, uma visão superficial das Escrituras, passam tanto tempo na igreja, não conhecem o espírito da lei. Memorizar versículos aqui e acolá, conhecer a história de Sansão, de Daniel, isso não tem nenhum valor se você não conseguir capturar a palavra viva. Não é texto morto, é a palavra viva que ao longo dos séculos tem transformado a vida de pessoas. O salmista diz assim, e Jesus repete: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esses dois versos são interessantes. Primeiro porque a lei do Senhor restaura a alma. Paulo diz que é sã doutrina. Por que é sã doutrina? Porque promove saúde. Uma teologia, um ensino bíblico que adoece você não é de Deus. A Bíblia não é simplesmente para trazer informação, é para nos transformar, é o bom alimento da palavra de Deus. Por isso Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra tem o poder de nos transformar. Portanto, a gente precisa ter essa nutrição diária nas Escrituras. E é como maná no deserto. O de hoje não serve para amanhã. Todo dia é pão fresco na mesa, no banquete que o Senhor oferece para o seu povo. Eu gosto muito de ler os hinos da igreja. Um exercício que eu faço há muito tempo. E o hino 137 do cantor cristão chama-se O Pão da Vida. Um hino belíssimo. Olha o que diz o hino. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra além, a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu,
Vem, pois, assim, satisfazer, Senhor, a mim. Não é alguém que simplesmente está cumprindo um ritual religioso. É alguém que está dizendo, Senhor, eu quero que esse texto alimente a minha alma. Eu quero me exercitar na piedade. Eu quero que a tua palavra seja o alimento diário. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É da palavra que a nossa fé necessita para seguir em frente. E o que significa ler a Bíblia? O Benlém César, fundador da revista Ultimato, aqui do interior de Minas, um pastor muito competente, diz o seguinte: a prática da leitura da palavra de Deus é a arte de procurar o Senhor nas páginas das Sagradas Escrituras até achar, de enxergar toda a riqueza que está por trás da mera letra, de ouvir a voz de Deus, de relacionar texto com texto, de sugar todo o leite contido na palavra revelada e escrita, tanto nas passagens mais claras como nas passagens aparentemente menos atraentes, mediante a leitura responsável e auxílio do Espírito Santo. Está aqui o que significa ler a Bíblia. Um retrato interessante, uma síntese de como nós precisamos ver a Bíblia como um bom alimento para a nossa alma. Portanto, alimentação adequada e também a oração como um bom exercício. O bom exercício da oração contemplativa. Isso aqui é muito interessante. Veja o próximo slide aí, que a ideia é justamente isso que os antigos chamavam de complexo vitamínico BO. Bíblia e oração. Sem Bíblia e oração não tem vigor na vida cristã. E mais uma vez, para citar o pastor Elber, ele diz: a prática da oração é a arte de entrar no Santo dos Santos e de nos colocar na presença do próprio Deus em espírito, por meio da fé, valendo-se do sacrifício de Cristo e falar com Deus com toda a liberdade, por meio da palavra audível ou silenciosa. Falar com Deus é uma arte, a arte que a igreja precisa perseverar em praticar. E quanto mais você pratica, mais você fica encantado como Deus escolheu usar esse meio de graça para nos abençoar. Não é pelo muito falar. Antes de abrir a boca, Deus já sabe o que nós precisamos, mas Deus estabeleceu a oração como meio de graça e é ordenado ao seu povo a oração, a prática da oração. Eu quero encerrar mostrando a vocês, talvez para alguns aqui seja uma novidade, mas é uma prática muito antiga da igreja, a chamada Lectio Divina. Uma expressão em latim usada há séculos pelos cristãos. E o que significa Lectio Divina? É a leitura divina. O que significa isso? Uma síntese do que envolve essa leitura orante, como sugerem alguns. A Lectio Divina é um exercício da escuta pessoal da palavra de Deus. Funciona como uma escada de 4 degraus espirituais: leitura, meditação, oração, contemplação. Sendo que os degraus são mais para a compreensão, pois o Senhor, na liberdade do seu espírito, pode levar a oração e a contemplação no momento em que lhe aprouver. O que é que esses notáveis da igreja, pais do deserto, e tantos homens que contribuíram com a sua espiritualidade sadia, consistente, superlativa, eles falaram desse então, está aí o próximo slide, uma espécie de 4 passos, uma prática antiga: a leitura, a meditação, a oração e a contemplação. Se nós pudéssemos, e nós somos ocidentais, no meio desse turbilhão de pressa, multidão e barulho, inquietos, ansiosos, correndo para um lado e para o outro, por isso nós estamos tão enfraquecidos, tão desnutridos, falta-nos mais consistência e estatura espiritual. Pois bem, essa prática, o que significa? Ler as Escrituras, como está aí, meditar nela, orar a partir dela e contemplar. Repito, Deus não é uma tese, Deus é uma pessoa. E aí eu vou apenas ler para os irmãos o que significa cada uma dessas práticas a partir de uma pergunta. Quando você abre o texto bíblico, a pergunta é a seguinte: o que fala o texto? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer quando lê um texto bíblico. Sobre o que fala o texto? É necessário, portanto, estar atento aos detalhes, o ambiente, o desenrolar dos acontecimentos, os personagens do texto,
quais são os diálogos, a reação das pessoas, procurando perceber os seus sentimentos, as questões mais interessantes, as palavras e trechos que chamam mais atenção. Esse passo é que exige maior esforço da nossa parte. Ler atenciosamente. Agora perceba a diferença em que você chegar cansado, esgotado, no pior do seu tempo, e ler passando o texto bíblico. Não, é ler como alguém que está buscando alimento para a alma. Ler atenciosamente, dialogando com o texto. Conhecer a Bíblia exige fazer perguntas ao texto, dialogar com o texto. A partir dessa leitura, o segundo degrau nessa Lectio Divina, a meditação. E a pergunta passa a ser: o que diz o texto de forma pessoal para mim? Este é o momento de se colocar diante da palavra. É hora de ruminar, saborear a palavra de Deus. Na meditação vamos questionando, confrontando a passagem com a nossa vida por meio do Espírito. Há algum mandamento nessa passagem? Há alguma promessa? Há alguma exortação? Há alguma necessidade de mudança a partir do texto que eu li? Isso é meditar no texto, é simplesmente ler. Ler, mas em sequência meditar, dialogar com o texto. Caminhando, oração. O que o texto me faz responder ao Senhor? A oração nasce como fruto da meditação, os sentimentos que nos levam a dar uma resposta a Deus. Através do Espírito Santo nos é suscitado o louvor, a súplica, a oração, a oferta. Em outras palavras, você lê o texto, você está meditando sobre o texto e começa a orar ao Senhor. Essa oração pode ser uma oração de louvor, pode ser uma súplica, pode ser uma intercessão, pode ser uma oferta da sua vida a Deus em alguma área que você precisa realmente consagrar ao Senhor. E por fim, você chega na contemplação. O que a palavra faz em mim? É o próprio Deus que age em nossas vidas, é permitir a ação de Deus que recebe a nossa oração e nos leva ao seu coração. Na contemplação nós somos impelidos a ser como Cristo. Isso é maravilhoso. Portanto, que o próprio Deus nos conceda a graça de a cada novo dia crescermos nessa intimidade com a sua palavra. Exercícios espirituais. Percebam, meus irmãos, como nós precisamos avançar, como nós precisamos sair da letargia, de fato colocar a alma em prática de exercício, e nós não estamos numa trilha onde ninguém passou antes, numa trilha inédita. Não. Por essa jornada, muitos outros passaram antes de nós. Nós podemos aprender com o passado, em diálogo com a nossa riquíssima, belíssima tradição. Eu encerro lendo o John Stott, num texto que ele fala sobre esse assunto, e em seguida o Salmo também. Diz assim o texto do Stott: as pessoas piedosas são tementes a Deus. Elas passaram pela impressionante revolução da conversão cristã, deixando de ser centradas em si mesmas para serem centradas em Deus. Anteriormente, delas se poderiam dizer, em seus pensamentos, não há lugar para Deus. Mas agora elas dizem, sempre tem o Senhor diante de mim. Elas ouviram o chamado de Deus para que renunciassem à impiedade e vivessem uma vida piedosa, desse modo vivendo em antecipação sobre a terra, a vida do céu, centrada em Deus, dominada pelo trono de Deus. Não sejamos ímpios, não vivamos impiedosamente. Muito pelo contrário, que nós sejamos piedosos a cada dia nesse santo exercício que envolve alimentar-se da palavra e também nutrir a nossa fé por meio da oração e crescermos espiritualmente. E o texto bíblico vai dizer, sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. Aquele que é piedoso. Que o Senhor nos abençoe e sejamos cada vez mais dispostos a crescer em graça e em conhecimento de Cristo. Ter uma vida. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.